Fala povo, beleza? Tô tentando fazer esse vídeo aqui para vocês aprenderem um pouquinho mais, na verdade relembrar, né? É um teste tudo novo, tô testando um programa novo aqui para ver se as aulas ficam um pouco melhores. Ao invés de eu mandar a aula de alguém do YouTube, tô fazendo esse teste para ver se melhora para vocês, talvez a minha linguagem seja mais acessível para vocês, que vocês já me conhecem, já conhecem minhas loucuras, então talvez seja melhor comigo. Então vou fazer um teste, tá? É que eu vou fazer o teste com vocês. Eu vou fazer um teste do assunto que a gente já viu, né, para dar uma relembrada em algumas coisas. E no anexo aí vai ter um exercício rápido para vocês fazerem no caderno de vocês, tá? Ou imprime e faz a resolução na folha, beleza? Então a gente vai fazer um teste. O que é que eu vou fazer? Vou passar alguns slides relembrando alguns conceitos básicos e depois vou dar um exemplo para relembrar um pouquinho para vocês a questão da resolução, de como é que fazia. Lembrando que é aula de química, né? Como sou professor de química e física em algumas turmas, dá uma confundida, mas é química. E vocês lembram que estava estudando gases em química, tá? Então vou dar uma relembrada no assunto estudo dos gases que a gente vai ver agora no slide. Bora lá pro slide? Bora! Então, nosso tema, como está aí na tela, introdução ao estudo dos gases, era o que a gente estava estudando anteriormente. O que a gente aprendeu durante essas aulas? Identificar a importância de se estudar os gases, perceber a diferença molecular entre o estado gasoso e as outras fases da matéria, compreender a influência da pressão, do volume e da temperatura em um gás, entender as transformações gasosas. Aí fiz aquela brincadeirinha com vocês, né, do que para que isso serve, para que eu quero estudar gases, tem situação que eu use, foi importante para a humanidade de alguma forma, e aí a gente falou sobre isso na sala, que estudar os gases tem sua importância, basta analisar as situações onde eles estão presentes, no ar que respiramos, nos avanços tecnológicos como os botijões, tem até uma chargezinha aqui do lado, uma brincadeirinha, na época que os botijões estavam caros, ainda estão, né? Mas na época que estava aumentando todo dia. E para salvar vidas como os balões e cilindros de oxigênio. Então, estudar os gases foi sim interessante, foi sim importante para que a humanidade avançasse, para que eu e você pudéssemos ter a oportunidade de cozinhar num fogão a gás, enfim. A evolução da humanidade, de certa forma, dependeu também do estudo dos gases, entre outros estudos, tá? E aí, eu falei também na sala de aula sobre a diferença entre as moléculas, né? Então, eu vou até voltar aqui para a tela para a gente poder falar um pouquinho sobre isso. Lembra que eu falei da diferença molecular entre sólido, líquido e gasoso? Né? Que na verdade, sólido, as moléculas elas estão bem grudadinhas, né? Estão bem juntas e acontece que para ter algum tipo de deformação, movimentação entre as moléculas é muito difícil. No líquido já há um afastamento maior entre as moléculas, então já tem um certo movimento, elas já são um pouco mais desordenadas. E no gás a loucura se instala. As moléculas elas ficam totalmente soltas, assim, com pouca interação entre elas, e elas ficam com um movimento muito grande. Então o gás ele é muito difícil de ser controlado em relação ao sólido e ao líquido, porque suas moléculas são louconas, a gente falou bastante sobre isso durante as nossas aulas, não sei se vocês lembram. Então vamos voltar lá para o slide. Então, eu já sei que serve para alguma coisa, né? Então, o que é um gás? Né? Como eu falei para vocês, as moléculas são muito doidas, como está entre aspas, num gás. Né? Elas são mais difíceis de controlar e de prever para onde vão. Por isso foi preciso se dedicar a fundo no estudo desse tipo de substância. Só depois de entender como o gás funciona é que foi possível manusear e criar objetos e técnicas que ajudam o dia a dia das pessoas. Tá? E na hora de estudar os gases, a gente viu que 3 coisinhas influenciam no gás, que é a tal da pressão, o volume e a temperatura. Elas 3 têm influência em cima de um gás. Tá? Pressão, tá aí o slide no vídeo, eu não vou falar muito para não ficar longo, então vocês pausam se quiser ler alguma coisa. Volume também, tá? Quiser dar uma pausa. E temperatura também influencia no gás. Se você quiser dar uma lida, dá uma pausa aí. Tá? Que tipo de gás a gente vai estudar?
Lembra que a gente falou que existem vários tipos de gases, alguns são explosivos, outros não, alguns são muito leves, outros são mais pesados. Então, para determinar que tipo de gás que a gente vai estudar, a gente determinou que seria um gás fictício, um gás genérico chamado de gás ideal, que tem características de gases naturais, mas que é um gás idealizado, um gás que na prática, né, não existe. A gente só usa um modelo de gás para fazer os nossos cálculos, para entender como é que o gás funciona, certo? Se você quiser um resumão do que a gente falou até agora, tá aqui. Eu vou passar, eu não vou ler. E só falar um pouquinho sobre essas transformações aqui de maneira muito rápida, porque eu falei não necessariamente com relação aos nomes. Transformação isotérmica, que é essa primeira bolinha que tem no slide, é uma transformação onde a temperatura não muda. Lembra da fórmula pivete, PVT? Quando não tinha o T, usava só o P e o V, era transformação isotérmica, porque a temperatura ela era constante, então não tinha o T. Transformação isobárica, que é o segundo pontinho aí, é uma transformação onde não tem pressão, então não tinha o P, só tinha o V e o T. E na isovolumétrica, eu estava falando que é de volume, não tinha volume, só tinha o P e o T. Tá? Então aqui tem algumas definições, eu vou deixar um pouquinho para vocês verem, se quiser dar uma pausa. Aqui é isobárica, se quiser dar uma pausa para você ver a diferença. E a isovolumétrica também está aí. Tá? Então, só para a gente relembrar um pouquinho dos cálculos, né? A gente vai lá para um exemplo agora, para a gente relembrar como é que faz os cálculos. E tá aí, dizendo assim, ó, uma garrafa de 1,5 litro, inicialmente aberta, indeformável e seca, foi fechada com uma tampa plástica, a pressão ambiente era de 1 atm, a temperatura de 27 graus Celsius. Em seguida, essa garrafa foi colocada ao sol, e após certo tempo, a temperatura em seu interior subiu para 57 graus Celsius, e a tampa foi arremessada, foi explodir o vaso, pelo efeito da pressão interna. Então a pergunta aqui é o seguinte: qual era a pressão no interior da garrafa no instante imediatamente anterior à expulsão da tampa plástica? Então aqui a pergunta é sobre a pressão na garrafa depois que ela deu uma esquentada no sol. Então, como eu falei agora a vocês, a fórmula que a gente usa é pivete, né? Pivete 1, pivete 2, só para dar uma relembrada. Eu vou fazer aqui no mouse, então vai ficar meio torto, vai ficar meio estranho, vai ficar engraçado, né? Mas vamos lá, pivete 1 era a nossa fórmula. E pivete 2 complementava a nossa fórmula. Lembrando que esse pontinho lindo que eu estou fazendo é 1 vezes, tá? No meio. E meu 2 está saindo maravilhoso. Olha aí, que 2 bonito. Vou consertar o pontinho aqui. Aí, ficou lindo agora. Então, P1, V1, T1, P2, V2 e T2. P de pressão, V de volume e T de temperatura. Extrai as informações, joga na fórmula que dá tudo certo, tá? Uma garrafa de 1,5 litro. Aqui está o nosso volume, o nosso V1. Tá? Vou fazer agora de preto. Então, o nosso V1 aqui, ele é 1,5. Vamos botar 1,5 no volume. Tá? Inicialmente aberta, a pressão ambiente era de 1 atm. Então, a primeira pressão é 1. Então, vamos botar aqui o pontinho, pressão 1. E embaixo a nossa temperatura, que ela está descrita como 27 graus Celsius. Mas vocês lembram que não pode usar Celsius no estudo de gases, a gente tem que transformar em Kelvin. Então vou puxar uma setinha aqui, linda. Olha que seta bonita que estou fazendo. 27 graus Celsius, lembra que tem que somar 273. Estou ligado que vocês sabem. Então a nossa temperatura aqui, na verdade, ela é 300, né? 27 com 273, 300 Kelvin. Olha que cá lindo, maravilhoso. Vamos transformar logo o 57, que a gente vai usar também, né? 57, isso é 30 mais, vou tentar puxar uma seta pra cá. Veio. 27, deu 300, 57, então vai dar 330, né? É só somar também 273. Então, voltando para a nossa fórmula, pressão 1, volume 1,5. Temperatura, embaixo aqui vai ser 300. Do outro lado, nós vamos ter uma temperatura de 330.
né? Logo aqui embaixo. Pressão 2 é justamente o que quer saber, então P2. E o volume 2? A questão não fala do volume 2. Não necessariamente, né? Mas dá a subentender. Se é a mesma garrafa que explodiu, então é o mesmo volume de antes, é 1,5. Então você faz agora os cálculos. Vamos lá, outra cor. 1 vezes 1,5 vai dar o próprio 1,5 e embaixo você repete o 300. Aqui nós temos P2 vezes 1,5 vai dar 1,5 P2. 1,5 P2. E embaixo nós temos 330. O que é que faz agora? O famoso cruz credo. 300 vezes 1,5 P2. 300 vezes 1 vai dar 300. 300 vezes meio vai dar 150. Vai dar então 450 P2. Olha que letra linda tá dando, né, gente? Olha, maravilhoso. Parecendo criança de primeira série aprendendo a escrever. 1,5 vezes 330. Vocês não estão vendo, mas eu vou pescar aqui na minha calculadora. 1,5 vezes 330, que dá 495. 495. Logo, agora divide um pelo outro. Vamos jogar cá em cima. Vou botar um vermelhinho mais escuro. Vai ficar então P2 é igual a 495 dividido por 450. Uma divisão que não vai dar exato, vai dar aproximado. Então, nossa pressão aqui ela vai ser aproximadamente igual a 495 dividido por 450. Ah, deu igual, deu exato, deu 1,1 de pressão, então 1,1 atm. Beleza? Não sei se deu pra pegar tudo aí. Talvez, acho que o começo aí do 27 ficou meio cortado, mas são ajustes, gente. É o primeiro vídeo que eu tô fazendo, então me perdoem, tá? Então é isso, vou voltar aqui pra tela. Espero que vocês tenham lembrado um pouquinho do assunto. Se eu falei muito rápido, vai voltando, dando a pausa aí. É um teste para ver se a gente consegue fazer uma aula online um pouquinho mais explicativa, porque daqui a pouco começa assunto novo, eu preciso saber fazer algo mais diferente para vocês, tá? Então valeu. Pega a atividade, responde, bota no caderno, ou imprime e responde, mas faça a sua parte, beleza? Então tá de férias, a gente tá de quarentena, a gente tá fazendo o nosso esforço para que vocês não percam esse ano, para esse ano não ficar de atraso para vocês, tanto na série quanto também de conhecimento, beleza? Então se esforcem, a gente tá fazendo o máximo por vocês, valeu? Tchau!